Bom dia, gente. Então, vamos começar a aula de hoje, né? Na aula passada a gente fez um apanhado geral sobre a importância, os processos do projeto final. E hoje a gente vai fazer, na verdade, mais um reforço do que a gente teve na aula passada. Então, eu queria lembrar que dos três eixos, começando pelos três eixos temáticos que vocês têm que trabalhar. Então, como eu falei, o trabalho ele pode estar dentro de um desses três eixos temáticos, né? Produção agropecuária, dentro de assistência técnica e gerencial, comercialização e marketing. Então, o primeiro ponto é como é que eu vou descobrir em que eixo temático está o meu trabalho? Quando você for desenvolver o seu pré-projeto, lá no pré-projeto, eu tenho algumas perguntas que através da resposta dessas perguntas, ele vai no final dizer, olha, o teu projeto está dentro de produção agropecuária, o teu projeto está dentro de assistência técnica e gerencial. Então, mas professor, o meu, eu estou vendo aqui e não bate, eu pensei que o meu era produção agropecuária e está apontando aqui para assistência técnica e gerencial. Não tem problema, vamos ver em que eixo devidamente se enquadra, né? Pode ser que o sistema te encaminhe para outro campo, mas a gente faz esses ajustamentos. Deixa eu passar aqui que eu tinha falado. É interessante a gente lembrar também que o projeto ele poderá ser elaborado individualmente ou em dupla, e aqui as etapas da organização. Então, planejamento, representando o plano de trabalho para o projeto, desenvolvimento dele, definido pela elaboração do projeto final, a entrega disso, porque vocês vão precisar entregar esse projeto no formato de Word, e lembrando que o sistema exige que vocês entreguem também, além dele impresso, ele em meio digital, 2 CDs gravados, identificados com o nome de vocês, né, escrito lá no CD, e a apresentação, né, no dia específico da apresentação. Só lembrando que a apresentação a gente está guardando os procedimentos do Senar Belém, na verdade do Senar Central também, porque nós estamos vivendo em tempo de pandemia. Então, mas isso vai depender muito. Como está marcado para fevereiro, eu espero, se Deus quiser, que até lá as coisas estejam melhor e a gente consiga fazer de forma presencial aqui no Polo. Então, mas a gente vai dar mais detalhes disso mais para frente. Mas se não for o caso, vai ser feito em formato de videoconferência. Andando um pouquinho mais aqui, esse pré-projeto que você vai colocar no AVA, eu falava ontem que a avaliação dele é feita pelo tutor à distância, então ele vale 30% da nota geral do que vocês 30% da nota do projeto, e você vai precisar, ele precisa estar em consonância com o projeto, porque se você postar lá uma justificativa, um objetivo, e na hora do projeto final você fizer diferente, vai dar divergência. Então, por mais que você tenha lá feito uma coisa e aqui feito outra, as duas sejam boas, mas se não tiver em consonância, então o seu trabalho vai ter problema. Então, como eu falei, aqui os eixos, né? Produção agropecuária, assistência técnica gerencial, comercialização e marketing. Você vai ser dirigido para um desses temas. Lá no AVA, você vai entrar
e vai ter uma metodologia, um passo a passo, vão fazer algumas perguntas. Agora, obviamente que a primeira coisa que você tem que fazer é definir um tema dentro do teu trabalho. Ou seja, você precisa ter um direcionamento, um caminho, para que a gente comece a pensar um esqueleto desse trabalho e em que eixo temático ele está inserido, e a partir daí começar a desenvolvê-lo, né? Desenvolver os objetivos, a justificativa, um cronograma de atuação. Independentemente esse cronograma, ele já deve ser providenciado para ontem, porque ele que vai direcionar, vai criar uma agenda do que vocês têm que fazer. E é importante se organizar, ele faz parte da organização do projeto. Então, você vai dizer lá, primeira semana, hoje são 30 de outubro. Então, vamos programar, hoje é sexta-feira, semana que vem. Primeira semana de novembro. O que vou fazer na primeira semana de novembro? Você faz um quadrozinho e aí vai colocar lá as atividades que você tem que desenvolver na primeira semana de novembro. Então, pesquisa bibliográfica, delimitação do tema, e não esqueçam que a gente tem prazos. Vocês receberam aí o calendário, e percebam que você não vai me entregar só no final o projeto pronto. Você precisa postar o tema, a justificativa, os objetivos. Se atentem para isso, para o calendário, porque a presença de vocês, a pontuação de vocês também está relacionada a isso. Se vocês estão postando as coisas, colocando lá o que vocês estão fazendo, assim fica mais fácil para eu acompanhar e dar o feedback para vocês. Olha, você postou aqui, mas precisa fazer isso, precisa avançar nisso, precisa mudar isso ou aquilo, e assim vocês vão trabalhando para que quando vocês, lá na frente, quando vocês forem me entregar o trabalho, na verdade, eu já tenho ciência de tudo que vocês estão fazendo e vocês vão estar com o trabalho corrigido. Porque esqueçam essa coisa que vocês vão me entregar o trabalho num dia da apresentação. Não, eu preciso conhecer o trabalho de vocês o tempo todo. Preciso saber o que vocês estão fazendo. Então, não é só a avaliação, é acompanhamento do trabalho. Preciso acompanhar vocês nesse trabalho. Então, aqui relembrando a questão do uso do relatório técnico para a área de produção agropecuária, relatório técnico ou artigo científico para a área de assistência técnica e gerencial, plano de negócio ou artigo científico para a área de comercialização e marketing. Mas lembrando que o artigo científico ele cabe nos três eixos temáticos sem problema nenhum. E o relatório técnico, ele também tem metodologia, uma metodologia científica para ser feita. Eu falei na aula passada que você pode aproveitar um relatório que você já fez de uma visita técnica, ou você pode aproveitar uma experiência que você tenha. Por exemplo, eu fiz uma visita numa fazenda, uma visita dirigida numa fazenda, acompanhei o processo de produção, pesagem do gado, vacinação, contagem, a questão do manejo no coxo, manejo da alimentação. Eu passei 2-3 dias acompanhando isso, né, numa fazenda de um conhecido e tudo mais. Eu posso usar isso, sistematizar essa minha experiência para apresentar num relatório técnico? Pode. Não foi pelo Senar, não foi uma visita técnica pelo Senar, mas no manual ele deixa bem claro que eu posso usar experiências vivenciadas e relatar essas experiências. Então,
uma visita que você tenha feito, ou de repente, eu trabalho na área voltada para o agronegócio, eu trabalho no ramo de insumos, por exemplo, né? Vendendo, ou no mercado de insumos, ou então numa fazenda, ou algo parecido, ou num órgão que presta serviço para a agricultura, você pode usar a sua experiência para fazer o relatório. Fazer o relatório técnico, ou você pode escrever em forma de artigo um estudo de caso, contando a sua experiência também, né, nessa atividade. Pode ser um artigo sem problema nenhum. Eu posso descrever, né? Estudo de caso não precisa estar no título essa palavra, essa expressão estudo de caso. Você vai criar um estudo de caso, um artigo sobre isso, e na metodologia você vai descrever que é um estudo de caso e trabalhar os procedimentos metodológicos específicos para o estudo de caso. Bom, a gente falou na aula passada sobre o tema, né, que eu frisei agora há pouco, a importância de você definir, de você ter esse tema, porque é a partir dele que tudo vai acontecer, e a gente tem prazos. Se eu não tenho tema ainda, como é que eu vou postar uma justificativa? Como é que eu vou postar lá no AVA os meus objetivos, se eu não sei nem onde eu vou trabalhar? Então vocês têm que se atentar para o tema. Se atentem bastante para isso. Justificativa também. Lembrando de novo, a justificativa, ela vai responder o porquê que você está fazendo esse trabalho. E aí a gente tem que... E eu falava na aula passada que o centro do seu trabalho, ele está relacionado a uma problemática, ou seja, a uma situação, um problema que o trabalho tem que se propor a resolver, ou apontar caminhos para resolver. A justificativa, então, ela vai trazer essa problemática. Diante da situação tal e tal, aponta-se para um caminho de resolução de problema X. Eu só estou conjecturando aqui, não é que você tem que escrever isso, mas para que vocês entendam. Então, eu observei que eu fiz uma visita numa feira e observei que a dinâmica de produção, a feira poderia ser melhor estruturada. Eu vi algumas coisas, algumas deficiências ali, ouvi alguns produtores, eles falaram que se eles tivessem isso, se eles tivessem aquilo, a feira ia ser melhor. Eu posso escrever sobre isso? Pode. Então você vai criar um estudo de caso sobre uma feira, por exemplo, e vai apontar o porquê que você está fazendo isso. Você detectou um problema. Porque se está perfeito, por que eu vou mexer no que está perfeito? Apesar de que eu acredito muito na máxima de que nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Então, de repente você viu uma possibilidade de melhorar o que já estava bom, sem problema nenhum, ótimo. Mas você vai ter que explicar isso na sua justificativa. E lembrando de novo que a justificativa, ela vai servir como introdução do seu trabalho. Que na introdução, vejam, quem vai fazer artigo, por exemplo, no pré-projeto, o objetivo geral e o objetivo específico, eles estão separados. Mas no artigo, esses objetivos, eles entram na introdução. E não vou precisar colocar os objetivos específicos na minha introdução, mas eles entram na introdução. E a recomendação que a gente dá é que não tenham um tópico específico para falar de objetivos. Eles entram geralmente como o último parágrafo da introdução. Então, pensando-se nisso, o objetivo deste trabalho é XXX. Nesse
sentido, o objetivo desse trabalho é fazer isso, isso e isso. Portanto, o objetivo do trabalho é desenvolver, é apresentar, vai ter sempre um verbo que vai dar a direção do trabalho, certo? Então, vocês vão usar isso nesse artigo. Se eu estiver fazendo um relatório, professor, vai ter que ter objetivo no relatório? Obviamente, também vai ter objetivo no relatório. Ele tem um corpo e eu recomendo vocês a baixarem logo todos os materiais que vocês têm disponível. Inclusive eu mandei no AVA, na aba de mensagens, eu mandei essa apresentação para vocês. Lá também tem um link da aula passada, que eu faço um apanhado geral sobre como que deve se desenvolver o projeto, e também os materiais que estão disponíveis para vocês, né? Por exemplo, vocês têm lá o guia para a elaboração do projeto final, que é um suplemento para a apostila de vocês, porque vocês têm uma apostila do projeto final. Então, leiam esses materiais, porque eles explicam o que vocês devem fazer, entendeu? E o guia para a elaboração do projeto também vai definir todo o passo a passo do projeto. Lembrando que na apostila de vocês, ela faz um resumo de todas as disciplinas que vocês tiveram. Qual é o objetivo desse resumo? É para que vocês vejam quais são as disciplinas que vocês vão trabalhar no projeto final. Inclusive isso vai ser apontado lá na hora da construção do pré-projeto, porque aí você volta no teu livro, lê melhor, né, aquelas informações e pode citar no teu trabalho. Obviamente que tem que ser devidamente referenciado, né? A citação, nós vamos falar lá para frente só sobre isso, só sobre normas da BNT, uma aula específica sobre normas da BNT. Então ela tem uma norma. Eu não posso simplesmente copiar e colar e jogar aqui no meu trabalho como se aquela informação fosse minha, porque vejam, tudo que tiver no seu trabalho, seja no seu relatório, seja no seu plano de negócio, seja no seu artigo, tudo que tiver escrito que não houver uma citação, presume-se que essa informação é sua, que essa frase, que esse parágrafo é seu. E se ele não for seu, isso é plágio. E o plágio, ele está previsto na legislação como crime. Então alguém, o dono daquela frase, se ele identificar a frase no seu trabalho, ele pode denunciar você. E você vai estar incorrendo em crime de plágio. Aí a legislação vai definir quais são você pode pagar uma multa, por exemplo, né? Você pode ser processado por danos morais por usar o plágio, por não fazer a citação. Então ninguém quer problema, né? Mas o meu trabalho vai ficar só aí no Senar, ninguém vai ver. Não, lá é o seguinte, não é assim não. O seu trabalho é de domínio público, porque existe uma plataforma no Senar que vai acumular os relatórios finais. Então, as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho, entendeu? E de repente alguém tem acesso e tem lá um plágio. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou responder esse plágio? Ele vai fazer uns posts. E sem contar que hoje existem várias ferramentas que conseguem identificar o plágio. Várias ferramentas. Eu só queria lembrar também, que vocês estão me acompanhando aí,
que daqui a pouquinho eu abro para participação, que eu sei que vocês estão cheios de dúvidas. Na verdade, o objetivo principal dessa aula hoje é tirar dúvidas. Eu só estou fazendo um apanhado geral que é para a gente postar também no canal do YouTube do sindicato. Cronograma do trabalho, como eu falava, fundamental. Por quê? Porque você vai se organizar, se planejar dentro do que você tem que fazer. Cada semana eu tenho que fazer uma coisa, assim fica mais fácil, né? Você fica perdido no que você tem que fazer. E aí você vai marcando, ó, essa etapa eu já cumpri, já fiz, já fiz meus objetivos, já fiz a minha justificativa, já estou começando a criar os meus tópicos dentro do meu trabalho. Preciso falar disso, daquilo. E aqui, só para... deixa eu pular aqui, porque eu quero fechar esse momento aqui com a apresentação. Meu Deus, cadê daqui? A apresentação do projeto final. Bom, só reforçando, exposição oral, pode ser que ela seja presencial, pode ser que seja por videoconferência. O que vai definir isso é o momento que a gente vai vivendo em fevereiro, que eu espero em Deus que já tenha vacina, que essa pandemia já tenha ido embora. Ela deve ser apresentada em slide. Aqui está recomendado, mas imagina, você pode até usar o quadro para fazer a apresentação, você pode usar um flip chart para fazer a sua apresentação, mas a ferramenta mais adequada hoje é num formato de slide. Eu posso usar o PowerPoint, que é uma das ferramentas, né, que está disponível em qualquer computador hoje tem. Existem similares, se você está usando o Linux, tem uma ferramenta similar ao PowerPoint. Para quê? Para ficar mais fácil, né? Você não perde tanto tempo, já está tudo prontinho lá. Então aliás, a organização da sua apresentação, ela também vai ser avaliada. Não dá para vir para cá com um slide cheio de texto, um monte de texto com uma fonte desse tamanho que ninguém enxerga nada. É complicado. O slide ele precisa estar bem estruturado, com imagem, com os tópicos, porque senão você só vai ler o que está lá e não vai apresentar nada. E aí isso vai te prejudicar na tua avaliação, na tua nota. Só lembrando que será realizada mediante banca examinadora, construída pelo tutor presencial e técnicos que podem ser do próprio Senar. Geralmente, nessas apresentações, vem alguém do Senar, alguma coordenadora pedagógica do Senar vem para acompanhar. Se for videoconferência, aí que é mais fácil, porque ela não vai precisar nem vir, né? Ela acompanha direto lá em Belém, por videoconferência, e ela vai influenciar também na nota, certo? Porque ela vai estar avaliando e vai me passar essa avaliação. Sou eu que faço o lançamento dessa nota no sistema, mas eu tenho que considerar a nota que ela vai trazer, entendeu? Porque ela também está avaliando, não está ali só para enfeite. Bom, o projeto final escrito formatado de acordo com as normas da BNT deverá ser entregue em versão impressa e meio digital, como eu falei ainda agora, podendo ser um CD ou um pendrive na data. Aqui está 21, mas eu preciso só confirmar no calendário. Confirmem no calendário a data da entrega, né? Esse CD e o meio impresso, eles são entregues de preferência 2-3 dias antes. Por quê? Porque a gente precisa ler. Apesar de que eu prego a ideia de que eu preciso acompanhar, que você não pode vir me mostrar o seu projeto final só no dia, porque vai ficar difícil, né? Na hora eu estar lendo lá o seu projeto, vendo sua apresentação, vendo o seu projeto, me perdendo nas coisas. Eu preciso ter lido antes, e aí eu só vou acompanhar a apresentação
para poder facilitar a nota, principalmente para a banca examinadora, porque eles não têm acesso nenhum que vocês estão fazendo, só vão ter acesso na hora, por isso precisa ser entregue antes. O CD ou pendrive pode até ser entregue na hora da apresentação, no dia, mas a versão impressa, ela precisa ser entregue antes, e a recomendação é que ela seja entregue uma semana antes, para dar tempo da gente ler. Tá tudo lá no calendário de vocês, tudo certinho no calendário. O cronograma de apresentação de entrega dos trabalhos compreende as datas definidas no calendário, então é ele que vai ser o norteador desse processo, o calendário. Estou abrindo já para pergunta em critérios para avaliação do projeto final. Vou falar sobre isso e eu abro para as perguntas. O projeto final escrito impresso em versão digitalizada deve ser entregue impreterivelmente na data estabelecida, deverá ser formatado de acordo com a norma da BNT, disponível no guia de elaboração e na apostila de tópicos especiais. Nos casos de projeto final elaborado em dupla, cada aluno será avaliado individualmente. Você vai apresentar um trabalho, né, um material escrito, impresso, mas a avaliação é individual, porque na apresentação os dois precisam falar, e aí a desenvoltura de cada um vai ser avaliada. Na análise do texto escrito, o tutor orientador deverá considerar relevância, definição clara do tema, conhecimento relacionado ao tema, organização do trabalho de acordo com as normas e outros cuidados, e as competências previstas no PPC, que é o projeto político do curso, e destacadas no anexo 4. Isso tudo tem lá no guia de elaboração no projeto final. Está tudo certinho no guia. Então, em que é que eu vou ser avaliado, professor? Está aqui a sua avaliação. Eu vou ter uma ficha de avaliação, então você vai ser avaliado o seu trabalho impresso e a sua apresentação. Certo? Relevância e definição clara do tema, conhecimento relacionado ao tema, organização do trabalho, normas da BNT, tudo isso vai ser trabalhado na avaliação. Tem uma ficha, e eu acredito até que vocês vão ter acesso a essa ficha de avaliação também, certo? Então, eu vou passar agora a parte de abrir para perguntas.